Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Petros, como eu costumo brincar aqui, quando eu cheguei disseram que eu não podia me referir ao tempo aqui, não podia falar bom dia por causa do horário, que isso é visto a qualquer hora. Então eu falo um bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite, ainda brinco com boa madrugada, porque eu corro meio na madrugada e escuto podcast nessa hora, então também vai um boa madrugada aqui para Legal. todos. Bom dia para você É isso também. aí. Hoje estamos aqui com Francisco Petros, advogado, economista e que tem uma larga carreira aqui no campo societário, governança corporativa e nos últimos anos aí exercendo funções importantíssimas em conselho de grandes empresas aqui do país. Caro Petros, seja aqui muito bem-vindo ao Asp Talks. Olha, prazer enorme. Esse podcast é um baluarte aí de memória, de experiências, de pessoalidades. Muito legal esse estilo despojado, estúdio lindo. Parabéns aí pelas iniciativas e pelo empreendedorismo, que é muito importante na advocacia. Muito obrigado, Petros, seja aqui muito bem-vindo. Petros, antes de começar perguntando um pouco da sua função, eu quero voltar num episódio que para mim, assim, eu não o conhecia à época, mas eu vejo quando que eu acho até é interessante, até que parece quando tinha lá o Zé Simão tinha naquela coluna o predestinado, né, você o Petros indo pra Petrobras, né, então eu lembro que me chamou a atenção, porque era um momento agudo, né, Agudo. é 2015 acho que a gente É. fala. Como é que você cai ali naquele naquela hora com uma empresa numa crise sem precedentes, né, a gente era inimaginável pensar em Petrobras sob risco, até se falava Petrobras quebrar, uma coisa ainda que tecnicamente a gente sabe que é diferente, mas uma situação muito, difícil, acho que a função de conselheiros ali também, ah, com muita responsabilidade, acho que muito receio, né, das pessoas assumirem. Obviamente que você já era um profissional experiente, mas como é que é chegar lá e encarar um desafio daquele tamanho? Que eu acho que é difícil da gente ter igual, né? Olha, primeiro o episódio do Simão, que talvez seja o mais importante. Aquilo lá deu um trabalho, rapaz, porque é distribuído na rede nacional, era na época a Rádio Bandeirantes, acho que ainda é. E aí me ligavam de Fortaleza, Manaus, Maceió, Rio Grande do Sul, e diziam assim: "Mas é você mesmo? Porque qual a sua relação com a Petrobras? Você" chegaram inclusive a dizer, poxa, alguns menos conhecedores da matéria dizendo: "Mas então que eu não sabia que você era dono da Petrobras". Apareceu o dono aqui. Então foi realmente uma coisa interessante. Olha, esse episódio é muito foi um momento muito importante para mim, importante para o país, etcétera, que foi o seguinte: quando começaram os problemas da Petrobras, eu recebi uma sondagem por meio de amigos comuns, de que eles iam montar um conselho de administração com o objetivo de implementar uma grande mudança na Petrobras. Uhum. E aquilo viria, inclusive, com a substituição do CEO, na época era a Graça Foster. E depois houve aquele famoso episódio em outubro de 2014, quando o Paulo Roberto Costa denuncia a existência de um grande esquema de Sim. corrupção, não? É. A empresa era fracionada entre partidos políticos, basicamente não se comunicavam do ponto de vista da companhia. Cada diretoria era um Cara, feudo era um político. feudo político. É. Incrível falar isso numa empresa desse porte. E aí, as denúncias engendraram um enorme problema, e aí, finalmente, eles fizeram os convites, e a gente descobriu que o problema era tão grande que nós tivemos que duplicar o número de conselheiros. Então, foram 20 conselheiros e a gente tinha que fazer uma espécie de takeover dos temas. Uhum. Como isso foi feito? Na época, o presidente do conselho era o presidente da Vale do Rio Doce, o Murilo Passos. Ele reduziu a matriz de decisão e a matriz financeira, as alçadas, Uhum. para um valor muito baixo, US$ 50 milhões. Para você ter uma noção, hoje US$ 300 milhões é uma alçada baixa na Pra Petrobras. Petrobras, né, poxa. É.
E a gente passou a ser quase que executivo da companhia. Nós tínhamos reuniões semanais, às vezes 2 reuniões, para começar a resolver os problemas. E foi uma experiência grandiosa. Por quê? Porque para um advogado, para um economista e alguém dedicado à governança, aquilo foi um case, a ponto que eu fiz 7 palestras em universidades americanas sobre o caso da Petrobras. Muito interessante que no Brasil não se estudou esse caso como se estudou no exterior. É Isso verdade. é um paradoxo. A universidade no Brasil tem pouco espírito crítico, muitas vezes, e ela acaba não se debruçando sobre temas desafiadores, sobretudo na área de direito, porque muitas vezes você tem interesse, as pessoas não querem fazer, vamos dizer assim, a tarefa de uma avaliação crítica. Mas foi onde eu aprendi, vamos dizer, do ponto de vista de um grande caso, o maior da história brasileira, a temas de compliance, a temas de governança, reestruturação financeira, e eu liderei a renegociação ou a negociação das class actions e do DOJ-SC. Foram os grandes acordos internacionais que a Petrobras. Isso montou, só para ter uma noção, algo como $1,5 bilhão de dólares. Pois é. Então foi uma experiência e vou te dizer, eu acho que ainda hoje não existe um profissional que teve essa oportunidade. Eu sou muito grato por essa oportunidade, mas foi uma tarefa bem trabalhosa. Imagina, é o que você fala, até é uma oportunidade, um desafio enorme, mas é uma oportunidade de E uma vida, cumpriu a né? profecia do Simão, Exatamente. o predestinado, Predestinado. o nome e a tarefa. Mas nada como o dono para olhar o negócio, né? Essa é boa. É isso aí. Mas aí, enfim, aí acho que ali você já era um profissional muito atuante nessa área, mas realmente você sai, você já tinha ali exercido outras funções de conselho, Sim, mas assim, não sim. nesse patamar, né, Petros? Não, nesse patamar de Acho que é e difícil dentro de também uma ter, né? crise corporativa, porque eu participo até hoje de muitas crises Sim. corporativas e como advogado, e eu tenho uma boa experiência em governança e também no trato de temas, holísticos, assim, que, por exemplo, temas de problemas, financeiros somados à crise propriamente dita, a relacionamentos. Então, às vezes eu exerço isso ou no conselho e muito mais como advogado. Claro. E participei de muitas dessas crises, algumas como a BRF, também foi Sim, uma na isso. Operação Carne Fraca, e outras que eram de companhias fechadas, que por razões, obviamente, profissionais, eu não posso, revelar assim publicamente, mas era uma experiência muito intensiva. E no mercado de capitais, que eu fiz uma longa carreira no mercado de capitais, eu tive a oportunidade de olhar de fora. Então nós olhamos de fora e por dentro. Então, realmente teve uma grande complementariedade de experiências, Claro. entendeu? Por exemplo, eu participei nas primeiras redações do denominado Novo Mercado, Sim, perfeito. hoje plenamente Plenamente atuante. aplicado. Na época, a gerente de governança corporativa era a Maria Helena Santana, que depois veio a ser a presidente da CVM, e eu era presidente de uma associação dos analistas do mercado de capitais. Depois eu participei da criação de um comitê de supervisão dos analistas do mercado de capitais. E aí foi uma evolução grande até adentrar, vamos dizer, junto com a experiência de jurídica, de advogado, e num caso concreto. Claro. Então Isso. foi uma experiência. Tanto é que hoje os meus clientes, chamados assim, são os advogados. Exato. Eu atuo muito em matérias que tenham a minha especialidade. Às vezes, quer dizer, a forma varia, mas atuando com grandes escritórios, com outros casos, que eles me chamam normalmente para atuar conjuntamente por causa das minhas, vamos dizer, experiências muito particulares nessas matérias. Claro. E acho que você, assim, até puxando o tempo, que aí não é nem. Eu mesmo acabei. Você, obviamente, tem toda essa experiência, mas eu mesmo até vi isso. Eu lembro lá no começo da minha carreira não se falava praticamente em governança corporativa e compliance.
E você veio atuando nisso, você viu praticamente esse mercado crescer, né? Hoje falar em compliance, você viu ele nascer e crescer, ou vamos dizer isso, passou a ter nome, passou a ter uma estrutura, é como se passasse a ser até um ramo do direito específico, né? Conta pra gente um pouquinho essa se você consegue fazer um corte, obviamente não detalhado, porque senão a gente passa o dia aqui, mas um pouquinho essa evolução, né, porque se você pensar, ninguém falava nisso lá nos 90, mesmo no começo dos 2000, e de repente você começa a ter, e obviamente nesses últimos anos com essa sequência de crises, principalmente compliance virou um tema importantíssimo, governança corporativa, mas conta pra gente um pouquinho essa origem, a coisa andando, Tá. como é que veio vindo, que eu acho bem É importante muito para. interessante. Até recomendo um livro para quem quiser. Existe um livro que conta a história, vamos dizer, da evolução das companhias, sobretudo, eh vamos dizer, do ponto de vista histórico e também jurídico, da evolução dos conceitos jurídicos, chama For Profit. Uhum, É um livro muito interessante que conta essa história. O que aconteceu é que a formação das companhias, das grandes companhias, elas que eram muito menos importantes no passado, que começou lá nas ligas asiática, Companhia das Índias uhum. e tal, tudo isso foi exigindo uma forma de organização cada vez mais especializada. O primeiro grande salto foram nas ferrovias e no espalhamento do Império Britânico, o império onde o sol nunca se Não punha, se põe, que as exatamente. companhias estavam lá na Índia, estavam na China, estavam em outros países, e você tinha sede em Londres. Então você tinha que ter um acompanhamento, uma forma de acompanhamento. Essa evolução do capitalismo deu um segundo grande salto a partir da Segunda Guerra. Porque o que aconteceu? Nos Estados Unidos, com os esforços de guerra, foram emitidos para financiar as companhias os denominados bônus de guerra. Então Uhum. você comprava, investia num bônus que tinha um rendimento, esse capital era direcionado para as grandes companhias, como a Boeing, como as empresas que faziam os tanques, faziam as siderúrgicas e assim por diante. E essas companhias, quando acabou a guerra, converteram os seus passivos em bônus de Uhum. guerra em ações. E aí houve uma grande pulverização das ações no mercado. Tá. Essa pulverização é muito bem contada no livro do nosso saudoso Ari Oswaldo Matos Filho, recentemente Falecido, falecido, exatamente. que tem um livro, Direito do Mercado de Capitais, que ele conta essa Essa passagem, passa. muito interessante. Estou procurando dar uma Claro, não, dica para quem quer que é se aprofundar num importantíssimo, tema. importantíssimo. E aí, o que aconteceu? A pulverização fez com que as companhias perdessem o controle e passou, ao invés de ser um grupo de controle ou um dono, como existia a Ford e outras companhias, General Electric, né, fundada lá atrás, elas passaram a ser pulverizadas no mercado. E aí precisava ter uma nova organização composta pela Assembleia de Acionistas, pelo Conselho de Administração, pela diretoria, sobretudo, e como as relações societárias aconteciam. Uhum. Então, vamos dizer assim, se eu tivesse que enfrentar uma simplificação do conceito de governança, eu diria que a governança é a ciência da, da, do direito societário no que quer dizer na administração das Ali companhias. na parte Então é um administrativa. sistema, Uhum, e todo sistema ele requer check and balances. uhum, Então não existe a perfeição onde a norma pode fazer um enquadramento perfeito de certos aspectos, como, por exemplo, as normas abertas dos direitos dos administradores, direitos não, os deveres dos administradores, o dever de diligência, o dever de informar uhum. e outros direitos que estão no direito societário brasileiro, que, contrariamente ao Código de 1940, nós copiamos ou vamos dizer, tropicalizamos o corporate law americano. Americano, exatamente. Então é uma fonte diversa do nosso direito, não é o direito latino-germânico, Claro, é um direito é, muito embora tenha intersecções, né, a teoria sem dos dúvida, é, sistemas e tal. mas foi até uma pegada moderna e diferente, né? É, E é. diferente, muito importante. E aí o assunto se espalha
das companhias, nas entidades, nas pequenas empresas, nas médias empresas. E com o hipercapitalismo, a governança passou de assunto microeconômico e vamos dizer, jurídico, né, das relações para um assunto macro, porque a quebra, por exemplo, ou a crise de uma grande companhia significa tem um impacto macroeconômico. Claro. É o caso da Petrobras, que eu Exato. participei, é o caso do famoso caso Enron, o caso da quebra dos bancos americanos em 2008, e também dos questionamentos sobre a existência ou não de uma bolha corporativa hoje no setor de tecnologia, Exato. como houve nos anos 2000. Essa conjunção de fatores cria impactos macroeconômicos muito importantes. Em meio a tudo isso, nós tivemos um artigo feito por um filósofo muito importante, esse artigo, que foi a empresa como um ser ético. E a partir desse famoso artigo do Peter French, nós tivemos a evolução para o tema do que hoje se chama ESG, que é os temas que cuidam de externalidades produzidas pelas grandes companhias. O meio ambiente, os impactos sociais e, obviamente, a governança ocupa um lugar relevante nesse aspecto. Então, ela não é apenas um assunto holístico e que tem uma forte conotação jurídica quando nós estamos a tratar de aspectos específicos, mas também tem conotação política, conotação social e financeira. Quer dizer, tem muitos impactos, ela tem um impacto realmente geral e importante. Então, é uma atividade, assim, muito importante de ser... As fraudes, por exemplo, as fraudes corporativas eram muito encaradas, né, de uma maneira com as especificidades muito jurídicas. Sim, né? claro. Eu estava até lendo outro dia um livro de 1934 do Nelson Hungria, é o último livro escrito que eu, pelo menos, conheço sobre fraude, especificamente sobre fraude, 1934. E esse livro, pré-código, e esse livro, ele já demonstrava, quer dizer, esse assunto é tão sério, é tão vasto, apesar de ser um livro relativamente pequeno, ele indica que era um assunto que ia ter grande saída. As fraudes corporativas, por exemplo, elas passam por temas criminais, por temas societários, por temas de responsabilidade e também por temas de governança, né? E outras disciplinas, como a contabilidade, como as finanças. Exato. Então, nós estamos aí num mundo novo, com inteligência artificial. Isso ainda cria uma enorme complexidade. Por exemplo, no ramo criminal, houve uma construção dos tipos penais muito baseados na elementar do homicídio. Claro. E aí você tem, né, o autor, o partícipe, a vítima, iter criminis, todos esses conceitos, eles hoje têm um enquadramento muito difícil de ser feito nos denominados, por exemplo, crimes corporativos, porque a complexidade dos fatores... Quem é que faz uma fraude contábil, por exemplo? Exato. O conceito tem que ser mais fluido agora, né? Porque a gente tem uma... quem faz, né? Muita coisa, muito quando você fala até disso, manipulação de mercado com inteligência artificial, com um monte de outras ferramentas que nem sequer se imaginava, né? É um desafio. Nessa parte da corrupção é um desafio. Agora, até um ponto, Beto, você tocou, achei interessante, você falou do ESG. E hoje, nesse mundo pós-Trump 2 aí, tem se questionado um pouco um pouco de relativização do ESG. Acho que não só em parte de diversidade, mas em parte ambiental. Como você tem visto isso assim, você na prática? Acho que no Brasil a gente não está vendo isso de uma forma tão evidente, mas nos Estados Unidos você viu, principalmente em grandes corporações, um certo movimento para trás. Você vê dessa maneira? Você vê que isso é transitório? Você acha que é um soluço no caminho para voltar? Como é que você analisa isso aí? Olha, se você lê Charles Dickens, Oliver Twist,
você vai ver que ele está contando a história desastrosa do capitalismo selvagem, do surgimento do capitalismo, com as crianças trabalhando nas fábricas, Exatamente. aquela tragédia do início do Nós século, tivemos um final do século XIX. candidato agora aqui dizendo que criança devia trabalhar, né, É, é. mas Você tudo bem. veja que os retrocessos eles sempre acontecem. A partir de certo momento, um assunto como aquele, final do século XIX, início do século XX, trabalho infantil, só para citar um, Claro, ele ganha essa dimensão ética e moral que se, vamos dizer, combina com a dimensão econômica, porque ia ter um enorme impacto, inclusive de custo de mão de obra, a retirada dos jovens das fábricas, porque eles eram pessimamente remunerados, claro. basicamente remunerados Com comida. para comida. Ó, Esse debate criou as condições para que, através dos choques no início do século XX, os temas, grandes temas, temas, digamos assim, humanos, e sociais e políticos, acabasse se transformando numa grande transformação. Né? Quer dizer, desde a Rerum Novarum, que foi talvez o primeiro documento, no caso da Igreja Católica, que iluminou o tema sobre os operários, até a evolução, vamos dizer, dos governos britânicos no início do século XX, nós chegamos lá mais à frente no welfare state, né? O estado do bem social. Sim. Então você teve essa passagem. Eu diria que nós estamos nesta trajetória numa temática mais avançada e mais difícil. Por quê? Porque os temas do ESG são externalidades, elas acontecem independente da vontade individual. Quer dizer, quando você polui, você não polui para si, você polui para todos. Então, os temas da poluição das águas, do ar, a questão da mudança climática, são temas transversais, eles são fora e dentro das fronteiras dos estados, das nações, e que, portanto, têm solução muito dificultosa. Voltando para o tema da governança, nós não temos uma governança equivalente ao problema do ESG. Então, a escolha que até agora foi feita é, a partir das raízes, das empresas, da sociedade, você vai criando a supraestrutura. O governo Trump é a representação da tentativa de se bloquear este processo histórico. E eu diria que, no curto prazo, isso está fazendo um efeito considerável. Houve uma redução dramática das verbas para a transição energética, para poluição, para outros temas, vamos dizer, todos os temas do ESG, própria governança, um relaxamento das normas de compliance, das normas criminais das corporações. Mas aí nós vamos voltar a fazer a pergunta. Tudo bem, isto beneficia uns por hora e quando todos, para sempre, vão ser beneficiados? E aí eu acho que esse debate voltará, talvez de uma maneira mais aguda, eu espero que mais reformista e menos revolucionária, porque eu acredito que o caminho da reforma é sempre menos penoso. E as pessoas estão aprendendo também que os problemas sociais, os problemas econômicos, veja essa guerra. Toda a Europa está calamitosamente cercada pelos problemas da energia fóssil. Exatamente. Por causa do Estreito de Hormuz, que nunca foi bloqueado, nem na história mais remota. Então, nós estamos num grande debate que nós deveríamos ter uma preocupação grande. Nós, advogados, temos um papel fundamental nisso, que é de forjarmos novas fronteiras deontológicas, normativas e tal, para encontrar um direito mais humanista, mais preocupado com os temas transversais, mesmo que não devemos perder os aspectos dos direitos individuais, os direitos das minorias, das pessoas, mas nós estamos
muito longe de construir uma supraestrutura jurídica, social, política e econômica. Então, eu diria, esse retrocesso ele existe, hoje o nível de preocupação nas companhias foi bastante reduzido em termos de Claro. governança, mas eu diria o seguinte, quando voltará ainda mais agudo. Exatamente, é. É interessante isso que você coloca, né? Porque quando você até fala dessa possibilidade de uma visão, regulação né, supranacional, eventualmente, até isso o Trump também abalou, né? Porque até nossas estruturas aí de organizações internacionais também foram muito fragilizadas por ele, e aí toda essa possibilidade da gente analisar globalmente, né, trabalhar globalmente, fica muito mais difícil e fragilizado. E quando você fala isso, né, justamente ah, que infelizmente, né, nem todos ah, quem está em direção de companhia ou donos de companhia, assim, eventualmente a visão é simplesmente no lucro de curto prazo, né? E às vezes até esse sistema que a gente tem hoje, principalmente de divulgação trimestral, ter que ter resultado, às vezes leva a um incentivo justamente pensando no curto prazo, deixar de lado essas políticas para ter um resultado imediatista. Ao passo que se, como você está dizendo, o problema é que a conta vai chegar, né? E aí quem tomou essa decisão aqui, surfou 1, 2, 3 trimestres, vai ter um abismo ali na frente, né? Acho que esse é o grande ponto. Essa consciência que você fala é muito importante, né? E a governança tem um papel. Você veja Exatamente. bem, quando você discute isso, uma empresa adotar, digamos, individualmente, políticas responsáveis de ESG, ok? Claro. Ao adotar, ela pode aumentar os seus custos. Portanto, tem uma redução dos seus Os lucros. lucros. E também pode ter até uma perda de mercado vis-à-vis a concorrência. Claro. O sistema capitalista é um sistema não cooperativo. Ele é um Claro. sistema competitivo. A consequência disso para os temas ESG é gravíssimo. Por quê? Porque num sistema não cooperativo, um sistema econômico não cooperativo, ele vai ter que ser alterado para que as externalidades que ele criou sejam resolvidas. Então, nós também temos a atenção da modelagem política de como isso vai ser resolvido. Como as sociedades, no seu conjunto, vão se defender, como vão se manifestar, como vão votar, como se farão representar. Então, eu diria, e bem definiu o primeiro-ministro do Canadá sobre todo esse Fala momento, do ano. a fala do ano lá no World Economic É. Forum, quando ele diz assim: senhores, nós estamos diante de mudanças, estamos diante de rupturas. Exato. Aqueles que entenderem que se trata de uma ruptura e agirem, não serão necessariamente engolidos, mas aqueles que tratarem isso como uma transição serão engolidos. Exato. Quer dizer, o Trump e o trumpismo, eles são a manifestação, uma espécie de contra-reforma contra os assuntos de ESG. Exatamente. Mas a gente sabe que a reforma é uma necessidade. Então é um desafio extraordinário e é um desafio humanístico. Eu acho que é até isso que quando você coloca dessa maneira, é até a forma que, vamos pensar de uma maneira bem direta de avaliação, o que faz valer uma empresa, né? O que te faz investir em alguma coisa? Você prefere ser acionista, vamos dizer, se você é um investidor do mercado de capitais, de uma empresa que simplesmente vai te entregar um dividendo agora, ou de uma empresa que justamente tem esses outros valores embutidos, né? Enfim, e você quer ser um investidor dessa companhia pensando no futuro e no que ela vai construir. Acho que é um pouco essa situação que a própria sociedade precisa fazer, né? Ou a sociedade e os indivíduos, né? Tomar essas escolhas na hora de fazer seu investimento, ou isso reflete, obviamente, não só, estou falando em dinheiro, mas em questões políticas e tudo mais, né? Eu diria, veja bem, a grande alteração dos processos de acumulação de capital, dos lucros, da tecnocracia que foi criada, que hoje é uma instância de poder mais importante do que o próprio capital,
Nós estamos num mundo onde, onde os CEOs são mais importantes que os O acionistas. pessoal das Mag 7 aí, né? Né? Os bônus, né? O Elon Musk estava revoltado porque não ia ganhar um bônus de 46 bilhões de Ele dólares. é quase um trilionário em dólar Um já, trilionário, né? Em dólar. Quer dizer, sabe-se lá o que isso exatamente significa. Mas vamos lá. Do capitalismo que se utilizou de processos técnicos para fazer os seus saltos de acumulação, a técnica tem uma característica que, para nós advogados, é muito importante. A técnica não tem norma, não tem norma, mas certamente não tem ética a limitá-la. Certo? A técnica é técnica. Ninguém discute se a utilização de um microfone para captar eficientemente o som deve ter um conteúdo ético ao fazê-lo. Quer dizer, não tem bem e mal aqui. Não tem bem e mal. É isso. Bom, ocorre que todo o debate de acumulação, como você bem colocou, doravante, na dinâmica capitalista, será um debate moral. Exato. É daí que nasce a empresa enquanto um ente moral do Peter Franchot. Então, nós estamos aí diante de um extraordinário desafio para o direito também, que é como você vai enquadrar esses novos comportamentos, muitas vezes com normas mais brancas, vamos chamar assim, mais abertas, mais dependentes das análises factuais, para fazer com que a sociedade vá à frente. Exato. Porque os riscos ao redor e entre fronteiras estão cada dia maiores. Claro. Eu vou citar aqui um dado. Na pesquisa do World Economic Forum deste ano, e que acontece anualmente, feita exclusivamente com CEOs, mostra que quase todos os 10 principais riscos para as empresas, vamos dizer, recolhidos dos CEOs, que são quem está ali, né? Quem está no poder corporativo, são holísticos e externalidades, riscos políticos, riscos de disrupções políticas, riscos climáticos. É um negócio impressionante. Veja o que aconteceu na pandemia. Pois é. A pandemia desorganizou todo o supply chain. O fechamento de um estreito de Hormuz provoca uma alteração nos sistemas de fornecimento mundiais inimagináveis. Por quê? Porque um presidente tomou uma decisão, juntamente com o primeiro-ministro, de atacar o outro país, que, por sua vez, tinha um determinado poder militar e que propiciou as condições para criar um bloqueio geopolítico. Você veja, nós não imaginávamos isso há poucos meses atrás. Pensa, o governo do Trump não é um ano e meio. Nem um Olha ano o que e meio. aconteceu. Você estava falando isso outro dia, eu também ouvi de um grande também pessoa relacionada à empresa, cara que fala com todo mundo, estava dizendo, e ele estava falando de Davos, exatamente, os CEOs agora estavam dizendo que agora você tem o C geopolítico também, tem um chefe de geopolítica nas companhias, isso voltou a ser altamente importante, porque as decisões também são baseadas em geopolítica. Né? Por exemplo, eu ocupo, por indicação de investidores privados, sobretudo estrangeiros, uma cadeira na Petrobras, no conselho da Petrobras. A Petrobras não tem uma área de análise geopolítica. Vai precisar ter. Vai precisar ter. E essa necessidade apareceu agora. Quer dizer, qual é o futuro das cadeias de suprimento de petróleo no mundo? Você imagina o extremo Oriente, a Ásia, da bacia asiática, que tinha um suprimento de um jeito e que agora tem que fazer uma volta. É uma alucinação. Isso significa risco, por exemplo, para o Ártico. Exatamente. Porque você pode ter vazamento de óleo naquela região. Se vaza óleo nas regiões de gelo, inclusive a diluição é muito mais problemática. Claro. Então, quando você olha os problemas, são complexos. E eu diria que no meio disso tudo vão aparecendo muitas verdades, né? Eu sou descendente de grego, existe uma palavra em grego que chama aletheia.
aletheia em grego. Aletheia é a instantaneidade da verdade, é quando a verdade aparece, é o pá da verdade. E aí o Ortega y Gasset tem uma frase que eu uso muito, que ele diz o seguinte: a verdade iluminada, a aletheia, depois que ela é iluminada, ela passa a ser utilitarista. Então, esse é um risco que acontece no mundo de hoje, porque a utilização desses temas verdadeiros, clima, externalidades de clima, externalidade de poluição, etc., são verdades que todos reconhecem instantaneamente, mas que todo mundo utiliza de uma maneira ao seu próprio interesse. Claro. Isso é o caminho para o desastre coletivo. Exatamente. Então, nós ainda não encontramos um sistema político, econômico, social e de pensamento e de direito, que estamos aqui na Casa do Direito, a ASP, que equivalente para esses desafios. E eu acho que esse é um dever de todos nós, porque nós estamos ficando mais velhos, nós passaremos, os nossos filhos virão, os nossos netos. A gente precisa ter um compromisso, inclusive espiritual, com essa transformação do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Falando em... Queria pegar você numa questão, você que tem já mostrou aqui não só o conhecimento holístico transversal do direito, que é a sua função tá, mas também aqui uma erudição grande com algumas citações. E eu acho que é um tema importante de se discutir. Outro dia, até aqui internamente, nós estávamos discutindo, porque isso está vindo ao Brasil, temas difíceis de Brasil. A gente tem hoje toda essa discussão, código de ética no STF, enfim. E um dos pontos, vamos dizer, que muito se discute, é essa questão de parentesco, né, atuação por parentes, etc., que não é uma situação tão fácil de regular, né? E nós aqui, como advogados, a OAB já começou a fazer isso, começou a atuar e pensar isso sob o ponto de vista da advocacia. A responsabilidade que a advocacia também tem, a ética da advocacia também nessas relações com o judiciário, como ela precisa ser melhor endereçada, e isso está sendo pensado. A OAB recentemente houve aqui no Tribunal de Ética a decisão sobre o tema, se coloca aqui, a OAB Federal colocou a questão de discussão e tal, e eu fico pensando, outro dia estávamos pensando isso também do ponto de vista das companhias, porque principalmente nessa ponta do problema, né, quem que no fim do dia são os grandes clientes da justiça? São as companhias. Então, se a gente tem uma falha nesse sistema todo, quem paga no fim do dia são os clientes. Então, de certa maneira, eles também têm uma responsabilidade se a gente tem um problema ético em todas essas situações. Você tem visto isso ser de alguma forma encarado dentro das companhias, aí, do ponto de vista de compliance, melhores condutas e ética também? Sim, num passado um pouquinho mais remoto para trás, isso foi mais intenso. Hoje é menos intenso, porque, com toda sinceridade, nós estamos vivendo um momento de contaminação negativa dos valores comuns e das instituições. Então, nós estamos metidos numa crise institucional de enorme gravidade. E como ela tem características crônicas, e a gente não vive alguns momentos agudos, mas a gente já está, se a gente observar, independente das avaliações que cada um possa fazer, nós já tivemos na República Nova, na nova República, pós-Constituição, 2 impeachments de presidente e inúmeros escândalos de corrupção. 40 anos isso, né? 40 anos. E eu diria, se a gente fizer uma avaliação rigorosa, a única grande instituição criada na nova República, depois da Constituição, foi a moeda, com um sucesso realmente vigoroso na luta contra a inflação. Quer dizer, hoje, eu, você, o cidadão mais comum, sabe que a moeda tem um valor que precisa ser respeitado, um valor econômico, que não haja inflação, por exemplo. Mas as outras instituições não tiveram uma evolução equivalente. Então, você está num momento de profundo desequilíbrio institucional, numa crise crônica institucional,
que, obviamente, eu sou favorável à adoção de um código de ética, acho que a advocacia faz bem em buscar. Mas nós, ao mesmo tempo em que lutamos por transparência, como é o caso do IASP, do Claro. qual eu sou do conselho, como é o caso da ASP, a OAB paulista, a única a mais ativa nesse tema, o que que nós podemos constatar? Que todas essas lutas ainda são muito pequenas para o tamanho da crise que nós estamos metidos. E essa crise tem uma combinação muito grande interinstituições, entre as instituições. O modelo de eleição majoritária com fortaleza excepcional do parlamento, sem ser um regime parlamentarista, né? Tem 2 países do mundo que têm eleição proporcional sendo parlamentarista: Israel e a Itália. 2 países problemáticos na gestão da fragmentação política. Exatamente, é. Nós conseguimos avançar ainda mais e criar um sistema presidencialista com fragmentação política fruto do voto proporcional, do voto com grande fragmentação, e com uma capacidade que passou a ser de dividir poder para dominar o poder. Então, esse é o legislativo. Depois, o judiciário, que exercia um papel moderador, foi engrandecido por esse papel, por uma funcionalidade muito grande, e a soma desses 2 fatores enfraqueceu um executivo que hoje tem um superávit fiscal de 1%, tem que investir só 1% do PIB, com necessidades sociais crescentes, saúde, educação, investimentos, infraestrutura e tudo mais. Esse sistema não vai funcionar, porque ele é altamente desequilibrado. Então, nós estamos à procura de uma saída em que as iniciativas, muitas vezes, como o Código de Ética ou outras iniciativas, dentro do Congresso, por exemplo, hoje tem um fenômeno do crime organizado, hoje que está junto com a política. Enraizado, é. Então, todos esses desafios não estão propriamente, não deixaram de ser endereçados, mas eles não encontraram um caminho para se realizarem. Então, eu acho que nós estamos um pouco iludidos que as eleições possam mudar esse cenário, iludidos de que aparecerá um Messias redentor, iludidos que existam processos de revolucionários, né? Ainda há uma pequena fração da sociedade que acredita nisso, mas a verdade é que se a sociedade não encontrar formas de organização inovadoras para pressionar o sistema e as instituições políticas, nós não encontraremos uma solução. Esse é o nosso grande desafio. Estamos realmente atolados em uma grande crise crônica, né? Eu acho que isso que você coloca é muito importante, porque em determinado momento, parecia que o STF virou a bola da vez, mas a gente sabe que passa 3 semanas é o legislativo um problema, isso fica girando. Então é isso, é um problema crônico. Você bem usou. O pessoal está com uma diabetes alta há 40 anos praticamente, né? E às vezes sem perceber. Exato. Porque o problema das doenças crônicas é que você consegue conviver com elas. Exatamente. Mas um dia ela te mata. Então, esse é um caminho assim muito desafiador. Eu acho que falta um pouco, por exemplo, aí acho que você tocou num papel fundamental, que é o da advocacia. Porque a advocacia, ela tem um munus público muito importante. Muito embora nós vivamos dos nossos clientes, dos nossos casos, nós, ao adentrarmos no sistema jurídico, nós adentramos no sistema político. Por sua vez, as imperfeições políticas, econômicas, sociais que existem, elas adentram nesse modelo. Então, a disfuncionalidade das instituições jurídicas está atrapalhando a advocacia. Então, eu acho que nós advogados, as instituições da advocacia, deveriam iluminar os caminhos sociais.
Eles deveriam abrir picadas no meio dessa crise. E a gente não tem que perder a vergonha e perder um pouco o comodismo e olhar um pouco mais para o interesse transversal. Senão também a advocacia sucumbirá. Há os que acreditam que sucumbiu, eu sou otimista em acreditar que ainda existe uma gênese, vamos dizer, uma fortaleza intestina que se revelará útil ao país. Então, eu acho que eu estou, ao mesmo tempo que estou muito triste com tudo isso, eu me vejo muito motivado a participar desses processos, dentro do meu mundo, dentro dos meus clientes, motivando que as pessoas tenham uma atitude própria, arraigada com os melhores interesses coletivos. Eu diria assim, por exemplo, falamos do código de conduta, que eu já revelei que eu sou a Claro, favor. nós também somos aqui. Mas veja bem, o STF tem debaixo de si todo o ordenamento jurídico brasileiro. Será que esse ordenamento já não tem as fontes Sem necessárias dúvida. para direcionar o próprio comportamento Claro. institucional do Supremo? Acho que Hum. tem. Aliás, mesmo quando se propõe que o que está nesses códigos de ética, as regras não escritas bastariam por si só, né? É. Regras de comportamento mais básicas. É que às vezes precisa escrever, né? Mas a rigor, é como você diz, já existe coisa escrita aqui. Inclusive Pode você suprir. pode utilizar a norma formal, a norma escrita, como um meio do desvio do comportamental, Exatamente. porque isso depende também da hermenêutica, isso Claro. também, né, quer Você dizer, pode achar o subterfúgio por aí, né? e nós estamos criando problemas propedêuticos, ética, Exatamente. moral, a É, filosofia, o modo de se comportar, né. é, Então nós estamos diante de um desafio extraordinário. Eu acho que a ASP, por exemplo, tem uma colaboração extraordinária tem. com os seus, eventos e dentro do seu microcosmo e do seu macrocosmo, a contribuir. A nossa OAB aqui paulista vem Claro. com desempenho muito bom, o IASP fez um trabalho Atuando muito magnífico, o forte, Diogo o tem Diogo liderado esse sensacional processo. ali. E eu acho que é um pouco, eu brinquei algumas vezes aqui, Petros, pegando o que você falou, se fala muito em reduzir o tamanho do Estado, eu brinco aqui que a gente devia aumentar o tamanho da sociedade civil, que aí o Estado passa a ficar naturalmente menor. A gente aqui, como sociedade civil, acho que a advocacia historicamente sempre foi um farol, né, uma cabeça da atuação da sociedade civil. Precisa acordar justamente, que seja para pressionar, propor e a gente tentar achar esse caminho novo, né? Eu acho que é por aí. Agradeço demais a conversa. A gente avançou aqui no tempo. Papo excelente. Acho que a gente podia tocar muito mais tempo aqui, Petros. Conversa muito boa. Aprendi muito e acho que toda os nossos espectadores aqui também. Muitíssimo obrigado, Petros. Obrigado a você e parabéns por você ser um desses que abre picada em meio de toda essa floresta complicada que vivemos. Você também. Vamos tentando assim, pelo menos o que a gente pode fazer, a gente faz, né? Isso que é importante. Obrigado a todos. Até a próxima.